5 amigos resolveram acampar em um feriado prolongado. O lugar escolhido foi uma floresta no interior de São Paulo. Tiago é o mais animado, o que topa tudo. Paulo adora uma aventura. Suelen, namorada de Paulo, não estava muito feliz com a viagem, mas para não ser a amiga chata, aceitou. Yasmin, amiga de infância da Suelen, estava super curiosa, pois nunca acampou antes. E por fim, o Rafael, que pesquisou tudo para a viagem sair perfeita. A floresta fica a cerca de 5 horas de distância da cidade natal deles. Então, às 6 horas da manhã, de uma sexta-feira ensolarada, eles pegaram a estrada e foram rumo à diversão. A viagem estava indo bem, até chegarem em uma cidade bem pacata, cerca de 1 hora de distância da floresta, quando pararam em um posto para pedir informações. Enquanto as meninas foram ao banheiro, eles foram conversar com o frentista, que logo fez uma cara de espanto e disse que a floresta é um verdadeiro labirinto e que fazia mais de anos que ninguém entrava lá. Paulo, que adora uma aventura, ficou super animado e falou para ninguém comentar nada com as meninas. Assim que elas voltaram do banheiro, todos retornaram para a estrada, a caminho do acampamento. Quando eles começaram a chegar perto da floresta, o tempo começou a mudar, começou a chover, e quanto mais perto chegava, mais a temperatura caía. A estrada que tinha acesso à floresta era de terra e bem abandonada. O celular não tinha mais sinal, e quando chegaram no local, perceberam que tinha um carro lá, e isso deixou eles mais tranquilos, pois teriam companhia no acampamento. A chuva não os impediu de descerem do carro e entrarem na floresta. Era uma floresta bem escura, com árvores altas e com a copa fechada, o que ajudava a segurar um pouco a chuva. Para chegar no acampamento, tinha que seguir uma trilha a pé de mais ou menos 2 horas. A trilha era bem complicada, com bastante subida, e estava bem escorregadio por causa do musgo. Quando eles chegaram no acampamento, viram um rio lindo que, mesmo com a chuva, deu para perceber que a água era bem clara. Apesar da temperatura estar um pouco baixa, o ar era bem puro e com cheiro de natureza. Eles não perderam tempo e já começaram a montar a barraca. Nesse momento, a chuva deu uma trégua, o que facilitou. Cerca de uns 50 metros, eles avistaram uma barraca e pensaram que era do pessoal do carro que eles viram. Depois deles armarem as 4 barracas, eles foram conhecer melhor o espaço. Chegando perto da barraca dos outros campistas, viram que eles não estavam lá. Pouco adiante, cerca de 20 metros, encontraram uma mochila na beira do rio. Eles acharam estranho e seguiram com o passeio, até que encontraram uma pedra bem alta, com uma vista linda, que dava para ver o pôr do sol e o rio. O lugar era lindo, mas começou a escurecer um pouco rápido, e resolveram voltar para o acampamento. Chegando perto, a mochila ainda estava lá, mas a barraca que eles encontraram não estava mais. Eles acharam que as pessoas poderiam querer privacidade e foram para outro lugar. Quando chegaram em suas barracas, já era noite e não dava para fazer uma fogueira, pois estava tudo molhado. Então ligaram as lanternas. Abriram umas cervejas e fizeram uma roda para baterem papo. Perto das 23 horas, ouviram um grito do outro lado do rio. Era um grito bem alto, que parecia ser de uma mulher. Isso assustou todos, mas como não ouviram mais nada, pensaram que poderia ser algum animal, ou alguém se divertindo em outro acampamento. O local era muito escuro, e como o céu voltou a ficar nublado, não tinha nem a luz da lua para clarear. Os amigos continuaram conversando e bebendo sob as luzes das lanternas até 1 hora da manhã, quando começou a chover de novo, e cada um foi para sua barraca, exceto o casal Paulo e Suelen, que dividiram a mesma barraca. A chuva foi aumentando bastante de madrugada, e com isso começou a relampejar. A preocupação do Tiago era do rio transbordar e alagar as barracas. Foi quando ele abriu o zíper da sua barraca para ver como estava a situação do rio. Nessa hora teve um clarão de um relâmpago e ele viu a silhueta de uma pessoa a cerca de 10 metros do acampamento. Ele achou que era o Rafael, também preocupado com o rio, e voltou para sua barraca. Por volta das 4 horas da manhã, o Paulo e a Suelen ouviram que alguém mexeu na barraca deles e ele saiu para ver o que era. A Suelen pegou no sono e não viu a hora que ele voltou. Quando o dia amanheceu, a chuva já tinha parado e o Tiago foi o primeiro a acordar. Quando ele saiu da barraca,
Percebeu que a barraca da Yasmin não estava mais lá. Foi aí que, com um grito bem alto, ele acordou todos. O Rafael saiu rapidamente da barraca dele, e logo após a Suelen saiu da sua. Todos ficaram bem preocupados com o que aconteceu. A Yasmin jamais sairia sem avisar. Ainda mais de madrugada no meio de uma floresta. A Suelen ficou mais nervosa quando viu que o seu namorado, Paulo, não estava ali. Ela comentou o que aconteceu de madrugada e que ele saiu para ver o que estava acontecendo. O Tiago disse que não ouviu nada, que a única coisa que viu foi o Rafael do lado de fora, olhando o rio. O Rafael fez que não com a cabeça e disse que não saiu para ver o rio, que apagou por conta do cansaço. Todos ficaram muito assustados e começaram a vasculhar o lugar. Tinha algumas pegadas a caminho da floresta e cerca de 50 metros das barracas. A terra estava revirada, o que pareceu que houve uma briga no local. O que será que aconteceu? Quem era a pessoa que estava observando-os do lado de fora das barracas? Continua no próximo episódio. Alguém tinha sido arrastado por ali. Algumas plantas estavam quebradas e tinha sangue em uma pedra. Só que as pegadas acabavam em uma encruzilhada. O pânico começou a tomar conta deles, enquanto começaram a entrar mais para dentro da floresta. A Suelen estava com a sensação que tinha alguém observando-os. Procuraram por horas, sem resultado. O Rafael deu a ideia de voltarem para as barracas para ele, pegar a chave do carro e ir até a cidade vizinha para chamar a polícia. Só que quando chegaram no acampamento, as barracas não estavam mais lá. Alguém tinha retirado. Sem nem pensar duas vezes, eles começaram a correr para a trilha que levava até o carro. A Suelen na frente, seguida do Tiago, e atrás estava o Rafael. Eles estavam com muito medo, pois já sabiam que não era um animal. Eles correram por mais de 30 minutos, sem nem olhar para trás, até que a Suelen ficou sem fôlego e pediu 1 minuto de descanso. Mas quando olharam para trás, o Rafael também tinha sumido. Ninguém percebeu como e nem quando isso aconteceu. Mas ele não estava mais lá. Nesse momento, a Suelen sentiu uma pancada tão forte na cabeça que a deixou atordoada. Mas antes de desmaiar, ela viu que o Tiago estava no chão. Quando retomou a consciência, ela estava vendada, com as mãos e os pés amarrados e sendo arrastada como se fosse um porco no rolete, mas já desmaiou novamente devido à dor. Ela acordou novamente quando foi arremessada no chão de uma sala, que ela conseguiu escutar a voz de 3 homens, falando que o valor ia ser bom. Quando os 3 homens saíram da sala, ela conseguiu tirar a venda e o que ela viu não vai esquecer nunca mais. Tinha vários corpos pendurados no alto. Tinha um homem e uma mulher, que provavelmente eram os donos da barraca. Tinha um outro rapaz, que devia ser o dono da mochila que estava próximo ao rio. E no fim, mais 2 corpos, o Pedro e a Yasmin. Eles estavam completamente sem nenhum órgão dentro deles. Foi nesse momento que ela entendeu que era tráfico de órgãos. Ela ficou desesperada e começou a chorar. Foi quando ela ouviu uma voz do outro lado da sala. A voz era do Tiago pedindo para ela se acalmar, para ninguém escutar que eles estavam acordados. Enquanto isso, o Tiago já estava tirando as amarras dos pés e caminhando até ela. Eles precisavam agir rápido, antes dos criminosos voltarem. Quando ela também estava desamarrada, eles analisaram como iam sair dali. Foi então que o Tiago disse que precisavam encontrar o Rafael, pois ele não estava no quarto. Na parte de trás dos corpos, tinha uma janela que estava coberta com uma cortina, mas não tinha grades. Era o lugar perfeito para eles escaparem e tentarem encontrar o amigo, Ri, que estava desaparecido. Com muito cuidado e sem fazer barulho, eles escaparam pela janela, que dava acesso para a floresta. Quando correram para a floresta, eles deram de cara com um cemitério de carros. Tinha dezenas de carros, e pelo estado de alguns veículos, perceberam que fazia anos que essa quadrilha fazia isso. Nessa hora ouviram um barulho e se esconderam dentro de um carro que estava abandonado. Dentro do veículo, tinha um ursinho de pelúcia e uma foto de uma família no chão do carro. Quando olharam a foto, lembraram que era de um caso de uma família inteira que tinha desaparecido há uns 5 anos e nunca mais foram encontrados. O terror voltou a tomar conta quando o barulho se aproximou. Era alguém dirigindo o carro deles e o outro carro que estava lá no começo da trilha. Ninguém podia perceber que eles estavam ali.
senão não teriam nenhuma chance de saírem com vida dessa floresta. Quando o Tiago, com muito cuidado, olhou pela janela, viu o Rafael próximo ao carro que era um deles. O Tiago não pensou duas vezes e saiu correndo e gritando para o amigo escapar. A Suelen, sem entender, saiu do carro também, mas ficou parada. Nesse momento, o Rafael levantou uma arma e deu um tiro no Tiago, tirando a vida do amigo. Foi aí que a Suelen entendeu tudo. O Rafael armou e programou essa viagem. Justamente por isso, ele era um dos traficantes de órgãos. Suelen conseguiu correr desesperadamente pela floresta. Ela não sabia para qual lado ir, e para ajudar, começou a cair uma tempestade. Ela estava desesperada, pois essas pessoas conheciam a floresta muito bem. O dia já estava acabando, e a escuridão estava tomando conta do lugar. Cada centímetro do corpo da Suelen tremia de dor, de medo e de frio, mas ela não parou. Ela correu muito, e quando olhou para trás, viu que algumas luzes de lanternas estavam atrás dela. Mas os criminosos estavam separados, o que para ela era uma desvantagem. Ela continuou correndo, até que chegou no alto de um precipício, então percebeu que estava encurralada. Não deu tempo de ela pensar nem por um minuto, quando escutou o barulho de um tiro, e esse tiro acertou em sua perna. Parecia uma pedrada que ela tinha levado, e veio outro barulho, só que dessa vez acertou no ombro. Com a pancada do tiro, ela caiu do precipício direto no rio, que estava com uma correnteza muito forte. Ela sentiu que estava sem forças para respirar e perdeu a consciência. Quando acordou já era dia e não estava mais chovendo. Ela estava às margens do rio e muito fraca, pois tinha perdido muito sangue. Quando olhou ao redor, percebeu que estava perto de uma estrada, pois estava escutando barulho de carros. Com muita dor, conseguiu caminhar até o acostamento, e um casal de idosos parou para socorrê-la. Ela contou tudo o que aconteceu e pediu para ser levada a uma delegacia, mas no meio do caminho ela desmaiou novamente. E quando acordou, estava na cama de um hospital, com 2 policiais ao seu lado. Ela contou tudo o que aconteceu e como os policiais estavam sabendo da história, pelos idosos que a salvaram. Pediram para ela ficar despreocupada, pois tinha uma equipe de policiais fazendo uma varredura na floresta. Pouco tempo depois, os policiais informaram a Suelen que a casa da floresta foi encontrada. Os carros também, mas não tinha corpos. Não tinha mais nada lá. Parecia uma casa abandonada há anos. Com isso, a Suelen precisou mudar de estado, junto com seus pais, porque o Rafael conhecia onde eles moravam. Mesmo com o passar dos anos, ela ainda sente que está sendo observada. Hoje, a Suelen é uma delegada renomada, que atua nos casos de tráfico de órgãos, para que ninguém mais passe pelo que ela passou, e até hoje ela não desistiu de encontrar o Rafael, o ex-amigo criminoso que sumiu como se nunca tivesse existido.